Boa noite, estimados amigos. Vamos dar continuidade à nossa aula, tá? Para poder entender um pouco as diversas insulinas que nós vamos ver daqui para frente, que vocês já estão dando uma lida aí nos vídeos produzidos por seus outros colegas, nós vamos afinar alguns detalhes para poder vocês entenderem melhor toda essa situação. Vamos entender este quadro que está aqui inicialmente. Ele vai me explicar a produção da insulina no dia a dia, nas 24 horas. Tá? Todo ser humano tem uma produção de insulina 24 horas no dia. Tá? Então, essa produção que está aqui, total, geral, essa produção que está aqui dentro da linha, é o que nós vamos denominar insulina basal. Tá? Essa é a produção basal da insulina no dia a dia. É uma produção contínua, as células beta estão produzindo continuamente essa dose basal. Tá? Quando a gente tem um estímulo, exatamente, pode ser principalmente a alimentação, às vezes existem alguns fatores, como o estresse, a administração de alguns medicamentos, tá? Ou atividade física, que vai gerar o quê? Um pico de secreção. Tá? Esse pico de secreção vai fazer de que minha insulina se eleve, mas que depois tente cair, a queda, né? Normalmente, se nós falamos somente em alimentação, essa insulina vai acompanhar a alimentação, tá bom? Então, nós vamos ter uma produção que acompanha a alimentação, tá bom? Que acompanha as refeições, principalmente. E depois da última refeição, que seria a janta, a produção basal de insulina se mantém às 24 horas durante o sono e pronto. Tá certo? Então, essa produção que acompanha as refeições são o que nós denominamos picos de produção, tá? Essas produções aumentadas, elas têm que aparecer, porque a insulina vai ter que entrar para poder ajudar a utilização e a degradação da glicose, principalmente, que nós vamos alimentarmos, né? Então, nós vamos denominar isso a produção prandial da insulina, tá? Agora, se nós vemos esse outro aqui, aquela linha azul, tá? É uma curva que vai acompanhar a produção de insulina. Essa curva vai ser a absorção da glicose. Tá? Quando nós nos alimentamos, nós comemos, acabamos de comer, a alimentação vai ser absorvida, a glicose vai entrar, e aí a insulina tem que entrar para ele poder ser absorvida. É por isso que a dose da insulina, o incremento na produção da insulina tem que acompanhar a absorção da glicose, tá? Então, nós sempre vamos ter um aumento da glicose antes da comida. Esta glicemia é o que nós denominamos de uma glicemia pré-prandial, tá? E aquele que se supõe que é menos, né? E depois da alimentação, a gente comeu, ele vai ter uma degradação, uma utilização, e esta vai ser nossa glicemia pós-prandial, tá? Então, a produção de insulina acompanha a administração, permite a utilização dessa glicose, comida, e torna a glicemia pós-prandial em menor quantidade. Se supõe que a glicose pré-prandial é uma dose baixa, porque é uma dose que eu acabei de comer, tá? Então, a glicemia pré-prandial deve acompanhar em questões de valores as parecidas às glicemias de jejum, tá? Talvez um pouco alto, um pouco maior. Se a glicemia de jejum vai entre 80 a 100, a glicemia pré-prandial tolerada ou aceitada pode ir entre 100 a 120, tá? Então as glicemias pós-prandiais, sim, são um pouco maiores. A pós-prandial de 1 hora pode ir entre valores entre 120, entre 180 a 200. E as pós-prandiais de 2 horas podem ir entre valores de 100 a 140, as 2 horas, tá?
Então, pré-prandial e pós-prandial, tá? Então, quando eu faço um tratamento com insulina, eu sempre vou avaliar três valores. A glicemia basal, como o meu paciente está se mantendo na glicose basal e como eu avalio a glicemia basal através do que nós denominamos de glicemia de jejum, tá? Minha glicemia de jejum vai determinar minha produção de glicose basal, tá? E as glicemias pré-prandiais, vamos ver como meu paciente se recupera depois da alimentação, muitas horas depois da alimentação, tá? Vamos ver se ele tem a capacidade de 4 a 6 horas de regular a produção de glicose, a absorção da glicose. E a pós-prandial, de 2 horas, é aquela recuperação imediata, né, de 2 horas, tá certo? A pré-prandial mede a recuperação do consumo da glicose entre 4 a 6 horas, enquanto a pós-prandial só mede a recuperação de 2 horas, tá? Então, eu vou ver aqui, através de glicose pré-prandial, o que nós denominamos de picos glicêmicos, ou se fossem valores patológicos, nós chamamos de picos hiperglicêmicos. É importante aqui essa produção de glicose porque eu vou determinar a função da insulina, ou vou utilizar o tipo de insulina que eu vou precisar para poder fazer o tratamento. Enquanto a insulina basal, como é de longa duração e é de mais de quase 24 horas, eu vou precisar de insulinas de quê? De longa duração, de intermediária a longa duração. E para corrigir os picos pré-prandiais e pós-prandiais, eu vou precisar de insulinas rápidas ou ultra rápidas. Tá certo? Então, esse quadro me explica um pouco a combinação da produção insulínica e a produção enquanto versus o metabolismo da nossa glicose. Então, concluindo, eu preciso de insulinas de intermediária ou longa duração para corrigir a glicemia basal e para corrigir os picos hiperglicêmicos ou glicêmicos, eu vou precisar de insulinas rapidíssimas ou ultra rápidas, tá? Então, é por isso que os tipos de insulina podem ser classificados baseados na sua função farmacológica vamos falando em 4 tipos, tá? Vamos falando da insulina ultra rápida, a insulina rápida, a insulina intermediária e a insulina de ação prolongada, tá? Melhor que ninguém, vocês souberam explicar nas suas aulas sobre a origem das insulinas. Realmente, as insulinas antigas, aquelas primeiras produzidas, eram de origem animal, principalmente suína, bovina, né? Eles geraram muitos grandes problemas, reações alérgicas, inclusive até fatais, tá? Grandes bolhas, grandes lipodistrofias no abdômen, que tornavam o processo muito desagradável, muito mais desagradável daquilo que é agora, tá? Então, depois isso, mediante engenharia genética, a manipulação da insulina humana, se pegou um pouco dos genes da insulina humana, se levou os genes para DNA de bactéria como Escherichia coli, aí conseguiu se replicar por PCR a insulina humana e aí começou a se manipular alguns aminoácidos de alguma parte da cadeia e se gerou as insulinas produzidas por DNA recombinante, tá? Essas insulinas são o que nós conhecemos como insulinas humanas, tá? E depois já a engenharia genética avançou tanto que essas insulinas humanas conseguiram se manipular mais ainda a molécula dela, gerando o que nós chamamos agora de análogos da insulina, né? Seriam como similares, produtos peptídicos similares à insulina. Não são exatamente uma insulina, tá? Inclusive, como já o outro colega falou, sobre aquelas combinações que se faz com os dímeros, né? Fazendo que essas insulinas tenham uma ação um pouco mais prolongada. Então, nós vamos ver aqui
as insulinas ultra rápidas. Nós podemos ter agora uma produção barata, né, falando assim, aquelas que vêm em grande escala, com vidrinhos de 20, 30 ml, só que aí precisamos de insulinas pequenas, não descartáveis, para poder administrar. Embora a evolução foi tão boa que agora eu posso ter uma forma de aplicação com agulhas mais pequenas através de canetas aplicadoras, tá? Que tem inclusive até refil, onde as agulhas foram diminuídas em tamanho, em proporção, e se tornam muito mais fácil, muito mais confortável para o paciente. Então, aí vamos falar de vidros de 10 ml, ou através de canetas descartáveis, ou que tenham um refil, tá bom? Então, as insulinas ultra rápidas, na real, elas não são insulinas humanas, são análogos da insulina. Eles foram modificados em alguma parte do aminoácido, pode ser no aminoácido, um dos aminoácidos dele, e aí virou, baseado nessa mudança no aminoácido, é que leva um nome, né? Lisina, foi mudado a lisina, aí apareceu o análogo lispro, o aspartate e a glulicina, eles estariam me determinando onde foram as mudanças feitas no ML. Tá? Então, nós temos essas três principais insulinas ultra rápidas. Como são tão rápidas e o mecanismo de ação deles pode ser entre 10 a 15 minutos, nós poderíamos utilizar em algum momento de extrema rapidez, em aquele momento que eu preciso corrigir um pico hiperglicêmico. Pode ser na pré-prandial. Imagina que meu paciente vai comer e está com 400. Não seria melhor corrigir antes de comer? Né? Porque se comer vai para 600, aí entra uma cetoacidose. Então é um pico hiperglicêmico descontrolado. Poderia corrigir na pré. Na pós, eu poderia usar? Sim, eu sei que eu vou comer. Eu estou com 200, eu estou com 180, estou controladinho no pré. Mas eu sei que eu vou comer, e intencionalmente eu sei que eu vou comer uma comida, vamos falando assim, muito hiperglicêmica. Eu sei que isso aí vai elevar minha glicose para 500. Então eu já posso utilizar, acabei de comer, eu uso na fase pós-prandial, né? Então, cada vez que eu tenho uma ideia de que vai ter um pico hiperglicêmico, eu posso utilizar uma ultra rápida quando eu preciso de prontidão, tá bom? São insulinas subcutâneas. Na LISP nós podemos encontrar na farmácia, no laboratórios Lilly, a Humalog, a marca Humalog. No Asparte nós podemos usar o Novo Rapid e a glulicina, que é a Apidra, tá? Talvez um dos pioneiros foi a Lispro, tá? Através do Humalog. Eu posso encontrar em vidrinhos de 10 ml, eu posso encontrar em canetas descartáveis. A função dele é rápida, em qualquer dos três, são menos de 15 minutos e pode durar entre meia hora a 2 horas. Mas o tempo de efeito terapêutico é 4 ou 5 horas. Escutem, uma coisa é chegar ao nível pico, mas não implica de que aí acabou a ação dessa insulina. Porque eu posso ter o pico máximo em meia hora, mas ele pode durar entre 4 a 5 horas. Tá? Então, não é para estar usando pré-insulina e pós-insulina. Então, se eu utilizo a pré-insulina, eu uso uma quantidade, mas se eu uso na pós, eu estou sabendo que tenho que reduzir a dose, porque eu já tenho um efeito residual de uma das insulinas que estou utilizando. Tá certo? Agora, as insulinas rápidas, tá? A insulina rápida, nós temos, desculpem, prolongada. Temos a insulina rápida. Talvez a única versão, a única forma que nós encontramos é da insulina regular, além do genérico. Nós podemos encontrar algumas formas comerciais, como o Humulin e o Novolin da Lilly. Tá? Também posso encontrar em vidros de 10 ml ou em refis de 3 ml. Posso ter uma opção de até 1 hora aproximadamente, às vezes 1 hora, 2 horas na real, para que inicie a sua ação. Chega ao nível de pico entre 2 a 3 horas e não esqueçam, pode ser prolongada entre 5 a 8 horas. Tá? Depois nós temos a ação intermediária. As insulinas de ação intermediária posso encontrar igualzinho o Humulin, NPH, o Novolin N, tá? Essas letras R que diferencia. Tá? O início de ação pode ser entre 4 horas, o pico de ação pode ser entre 4 a 10 horas. Tá? E a duração terapêutica pode durar de 10 a 18 horas. Por isso é importante que se eu vou administrar NPH 3 vezes ao dia,
eu tenho que ir corrigindo, tá? Porque a dose noturna não pode ser igual que as doses de dia, porque meu paciente vai ter à noite o efeito residual das duas primeiras doses, tá? Então a dose tem que ser modificada, tá certo? E as insulinas, posso ter combinações entre a rápida e a intermediária? Realmente existem. Misturar NPH com Alispro, NPH com aspartate, são misturas que sobretudo laboratórios Lilly faz, são insulinas que são utilizadas às vezes, a gente pega a mão delas quando a insulina é super, super, super descompensada e às vezes não consigo controlar de uma forma, mas não é uma insulina recomendável, pior para idosos, porque as combinações trazem muita hipoglicemia, tá? Porque às vezes uma combinação pode ter um efeito até de 24 horas. E às vezes a aplicação de 2, 3 vezes ao dia, como que a gente perde um pouco o controle, né? A gente perde um pouco o controle quando nós usamos essas combinações, tá? E para finalizar, aquelas insulinas de ação prolongada, onde eu posso encontrar também, são análogos, são modificações que se fizeram aos dímeros das insulinas originais, fazendo de que se convertam em polímeros, tá? E combinados com 5, e assim eu posso ter insulinas de ação prolongada. As duas grandes representantes dessas, nós temos a glargina e a degludeca, que eu posso encontrar o Lantus e a Tresiba, e a Detemir, que talvez seja uma das insulinas, a única que está liberada para o uso em grávida, né? O resto está totalmente liberado para grávidas, tanto a NPH regular ou a ultra rápida. Enquanto as insulinas de ação prolongada, somente a Detemir que está utilizada ou recomendada para ser utilizada em grávidas. O resto, não, tá certo? Então, nós temos a insulina Levemir, que é a marca, eu posso durar entre 24 horas, insulinas que com essas insulinas de ação prolongada e as insulinas NPH, eu vou conseguir controlar o quê? A glicemia basal, tá? Então, como eu vou monitorizar a evolução, a resposta dessas insulinas? Como eu verifico se a quantidade de insulina de ação prolongada ou de ação NPH está dando efeito? Através da glicemia de jejum. Tá? Como saberia o efeito da utilização da minha insulina rápida e ultra rápida? Através da avaliação da glicemia pós-prandial ou as insulinas pré-prandiais. Tá bom? Então, essas seriam um pouco sobre as insulinas que nós temos. Tá? Então, como poderíamos fazer a divisão das insulinas com respeito a distribuir as insulinas baseado nos aumentos da glicemia, tá? Por exemplo, nós podemos utilizar nos picos glicêmicos as insulinas de ultra rápidas e rápidas, né? Como aspartate, lisproglulicina, aqui ó, nos picos pré e pós-prandial, tá? E na basal nós podemos utilizar inclusive glargina e degludeca, tá? Isso poderia ser uma boa alternativa. Tá? Eu uso uma insulina de longa duração para manter o controle de glicemia basal e utilizaria as insulinas ultra rápidas para controlar os picos. Segundo, eu poderia, pelo contrário, em vez de usar glargina, de ação prolongada, eu poderia utilizar NPH, tá? Para manter as basais, a glicemia basal, e os controles dos picos glicêmicos pré e pós-prandial eu controlaria com as insulinas ultra rápidas, tá? Enquanto ou também poderia fazer o controle de NPH, tá? Ou também poderia controlar sobretudo os picos pré-prandiais, tá? Agora, como faço essa divisão? Quanto de insulina utilizaria para a questão basal e quanto utilizaria para os picos pré-prandiais? O que normalmente a gente faz, primeiro calcula a dose total da insulina do paciente. Vamos supondo que esse paciente se estudou
calculou o peso, calculou a quantidade de insulina e saiu 50 unidades. Vamos supor, 60. Então, o que a gente faz normalmente no dia a dia é dividir 50% da insulina vai ser destinada para a insulina basal. E esse outro 50% destinado para o que nós chamamos de bolos. Os bolos são aqueles que se utilizam para corrigir os picos hiperglicêmicos pré e pós-prandial. Tá bom? Olha aqui, ó. Dose pré-prandial e quando a gente corrige a pós-prandial é que nós denominamos a dose de correção, tá? Por exemplo, repito, calcula a dose total de insulina, tá? Vamos supondo que sai 60. 50% eu vou destinar para, que seria 30 unidades, seria para utilizar na dose basal. Aí eu posso pensar numa insulina de longa duração ou um NPH, tá? E esse outro 50% vai para o bolus, tá? No bolus, para que seria? Para corrigir os picos hiperglicêmicos pré e pós. Quando é pré-prandial, tá? E quando é pós-prandial, eu denomino essa dose como dose de correção, tá? Quando é pré-prandial, eu chamo de dose pré-prandial. E quando é pós-prandial, eu vou denominar de dose de correção. Entendam bem esses termos. Dose total de insulina diária, 50% vai para o basal, que corrige a glicemia basal, 50% vai para o bolus, que seria para a correção dos picos hiperglicêmicos. Quando eu procuro utilizar antes da alimentação, eu denomino dose prandial, e quando eu utilizo no pós-prandial, eu chamo de dose de correção, tá? Aí que acontece? Normalmente, como eu controlo, como eu vigio, como monitorizo a dose prandial que eu vou utilizar? Normalmente existe um esquema denominado contagem de carboidratos. Ensinamos para o paciente quanto de carboidrato tem no prato que ele vai se alimentar ou no produto que ele vai comer. Um pão de queijo, quantos gramas de carboidrato tem? Vamos supondo que tem 50 gramas de carboidrato. Aí nós ensinamos ele, tá, o que seria quantas unidades de insulina acaba 25 gramas de carboidrato, uma unidade. Então, mais ou menos, ele precisaria 2 unidades para corrigir a quantidade de carboidrato que ele utiliza. E isso seria um esquema de contagem de carboidrato. Mas normalmente a gente faz isso com a dose prandial. E na dose de correção, nós vamos utilizar um termo chamado fator de correção, que nós vamos explicar depois. Tá certo? Então, que fique claro essa ideia. São os termos que nós vamos utilizar daqui para frente. Dose total de insulina diária, tá? É a quantidade utilizada. 50% vai para a insulina basal, tá? 50% vai para o bolus, tá? Que seria para corrigir os picos hiperglicêmicos, que conhecemos que existem 2, o pré-prandial e o pós-prandial. Quando vamos corrigir o pré-prandial, a quantidade de insulina utilizada se denomina dose prandial. E aquela que vai corrigir o pós-prandial, nós conhecemos como dose de correção, tá? Agora, como podemos calcular a quantidade de insulina que nós vamos utilizar na dose prandial? Uma técnica importante chamada a técnica de contagem de carboidratos. Que consiste em contagem de carboidratos? Ensinar ao meu paciente a descobrir e a decorar quantos gramas de carboidrato tem cada refeição ou cada produto que ele vai alimentar. Tá? Cada macronutriente, cada pão, cada batata, cada arroz, quantas gramas de carboidrato vai ter. Por quê? Uma quantidade de insulina, uma unidade de insulina tem a capacidade de degradar 50 gramas ou 25 gramas de carboidrato, tá? Isso chama-se contagem de carboidrato. Então, dose de correção, aquela dose que vai corrigir o pós-prandial, através do que nós denominamos de fator de correção, tá? Aquilo que nós vamos aprender a calcular daqui para frente. Então, os esquemas normalmente mais utilizados no Brasil, baseado naquele dado da Revista Brasileira de Diabetes, se hizo um estudo na qual se pesquisou qual é o tipo de insulina que o Brasil utiliza com mais frequência.
ou quais são as combinações que mais se utilizam. Onde na cabeça 78,2% utiliza NPH combinado com a regular. É NPH para glicemia para corrigir a glicemia basal e a regular para corrigir os picos. Um grupo grande, com 75,5%, corrige através de NPH com ultra rápida, tá? E um 66% é através de um análogo de ação longa, mas ultra rápida. É totalmente agradável ver que o brasileiro está começando a utilizar mais os análogos. Os análogos têm uma proteção contra hipoglicemias importantíssimas, tá? É isso que está dando um grande diferencial.